Boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui, Rogério Molina e eu. Eu sou Luciana Carella, consultora da Function One e especialista Microsoft 365. E estou aqui com o... Olá, pessoal. Boa tarde. Como já apresentado pela Rossana, sou Rogério Molina, sou especialista em Cloud Computing, trabalho com Microsoft 365, Microsoft Azure, né? Somos parceiros Microsoft aqui na Function One e atuo na área de implantação, na área de migração de serviços e também na parte de gestão de segurança de dados dentro do ambiente Microsoft. Ou seja, estamos com o especialista na área de segurança digital. E hoje, Molina, a gente vai falar justamente disso, né? Dessa questão de segurança digital. Primeiro, começando aí pelo celular, né? Vamos dar algumas diquinhas aí sobre como manter aí o seu celular seguro numa época onde, infelizmente, existem muitos roubos, né? De celular. E as pessoas de má fé acabam se aproveitando aí dos nossos dados, né? Das nossas informações. E aí a gente tem algumas dicas, né, para dar sobre como fazer com que você, de repente, não fique aí tão vulnerável. Uma delas é o celular do ladrão. Você conhece, Molina? Essa é o celular do ladrão? Essa ideia, a gente, inclusive eu falo que eu já uso ela, tá? Mas é engraçado, né, porque a gente sofreu muito no dia a dia para poder chegar nessa situação, né? Hoje a gente vive Uhum. refém, infelizmente nós vemos refém desse mundo, né? Onde a gente tá toda hora ali sujeito a ser assaltado, Sujeito a ser né? assaltado, sim, sim, E, sim. infelizmente, né, o nosso celular ele acabou se transformando né, no nosso Computador móvel, né? computador móvel, no nosso conjunto de dados, né, na nossa máquina fotográfica, no nosso Tudo. banco digital. Então, pensa que ele virou o nosso concentrador de todo o nosso dia a dia. Uhum. Então, é engraçado, né, porque a gente às vezes fala assim, nossa, as pessoas não conseguem mais se desconectar do celular. Mas a grande verdade é que hoje o celular virou o nosso ponto de referência. Então, você perder o seu celular, você ser roubado, ser assaltado e levarem o seu celular, não é mais só um prejuízo material com relação àquele dispositivo que você perdeu, né? Uhum. Infelizmente é dolorido, mas a gente poderia buscar um novo celular, né? E a vida fica, né? A gente Sim, segue. Eu falo, sim. né? Esse tempo todo, né? Paciência. Perdemos um bem, mas a vida ficou. Ela é muito mais preciosa. Porém, Sim. existe preocupação com os dados, com as informações. Então, você perder o celular não é simplesmente perder um bem, perder o Uhum. dispositivo. E tentar, né, fazer com que isso seja evitado, né? Existem várias formas de evitar essa perda de informações, perda de dados, né? Então, uma das maneiras que a gente tem visto, né, uma ação muito inteligente que alguém descobriu e começou a proliferar, é justamente essa, né? Você ter um celular mais antigo, então, às vezes você acabou de comprar um celular novo, então aquele seu smartphone antigo que você não está usando mais, que pifou, deixa ele contigo no bolso, no Uhum. carro, né? E numa situação de emergência, né, numa situação dessa, entrega esse. Sim, Entrega esse, mantenha a tranquilidade e assim que puder, sai dali, né? Então, exato. hoje, as próprias montadoras, elas já estão criando, né, áreas específicas em que você pode deixar o seu celular oficial Uhum. conectado no Bluetooth, funcionando, né, Sim. sem a vista, né, não está à vista, e você deixa o seu celular fake, o seu celular do ladrão, ali no seu bercinho, na console, onde ele pode ser visto, né? Então, a gente tem que ter truques também, né, Ru? Não tem jeito. Exato. E outra coisa também é ativar o bloqueio, né? Quando você tem o celular ativar o bloqueio, eu sei que é chato ter que colocar o PIN, ou será o reconhecimento facial, ou digital, mas são E, coisas que te protegem, porque se alguma outra pessoa pegar, né, ela não vai ter, evidentemente, acesso ao seu PIN, ou ao seu rosto, ou ao seu digital e tudo mais. É é, uma outra forma que você tem aí de você conseguir, né, se proteger. hoje a Autenticação gente de... tem. Pode falar, Marina. Hoje a gente tem muitas soluções de proteção, né? Então, você tem desde a questão numérica mesmo, né, de você digitar um código na tela, até o uso da digital. A que eu talvez Sim. menos recomende hoje são essas dos desenhinhos, né, que você faz, porque ele marca a tela e muitas vezes as pessoas Uhum. conseguem ver o formato que você fez e repeti-lo. Exato. Então, o risco de você ter um celular desbloqueado por outra pessoa é muito maior. Agora, você tem tanto para soluções corporativas quanto para soluções pessoais, muitos celulares, hoje a grande maioria, vem com principalmente leitor de digital, né? Então, é simples, você coloca digital, ele desbloqueia,
é rápido e, ao mesmo tempo, você manter ele protegido. Então, como você disse, né, Rô? Bloqueio do celular é fundamental. E não só bloquear para ter acesso a ele, tá? Mas bloqueá-lo também, você hoje as aplicações no geral, aplicações bancárias, aplicações como, por exemplo, Todas precisam. controle do cartão, todos eles têm, né? Então, meu celular hoje, todos os meus apps eu acesso com a digital. Então, eu vou acessar lá, por exemplo, o aplicativo para ver a minha fatura do cartão, meu aplicativo para ver a fatura do gás daqui de casa, eu tenho o digital. Então, quer dizer, para desbloquear, eu uso o digital. Para fazer um pagamento, eu tenho que usar digital. Então, quer dizer, você não está livre, porque o cara pode botar uma arma em você e te levar junto, né? Sim, Mas sim, você aumenta a segurança. Então, já é sim. uma grande possibilidade, né? A questão de alguém também utilizar o rastreamento, né, para saber onde está, é uma outra forma de você ter aí uma proteção, desativar os dados móveis. Uma coisa que a gente faz Sim. muito também é quando está no aeroporto ou no hotel, usar, né, o Wi-Fi do aeroporto, do hotel. O É, que que você acha disso? então, eu falo que eu Complicado, tenho, né? eu sempre recomendo o seguinte, olha, usar o Wi-Fi de áreas públicas, aeroportos, Sim. hotéis, não é que você não possa, pode, mas tenha cuidado, use com moderação, né? Por quê? Uhum. Porque são redes que estão frágeis, né? Então, mas o hotel protege. Pois é, mas eu mesmo posso entrar lá com o meu computador na rede do Sim. hotel, colocar uma aplicação para rodar um sniffer, que a gente chama, né? Que é uma aplicação que fica rodando, capturando dados e pode detectar qualquer informação sua, pode pegar dados sensíveis. Então, eu costumo dizer assim, use essas redes para coisas essenciais. Então, putz, você está lá no aeroporto, e você precisa pedir sei lá, um Uber, né? Já aconteceu comigo, eu estava com uma outra operadora anteriormente, e eu cheguei num aeroporto, eu fui a trabalho, né? A gente foi atender um cliente em Vila Velha, desci no aeroporto de Vitória, quando eu coloquei o pé para fora do saguão do aeroporto, minha internet fez... Sumiu a internet, não tinha mais. E aí a minha solução foi, volto para o saguão, conecto no Wi-Fi, abro o aplicativo para chamar lá o Uber, Uhum. solicitei, entrei no carro, adeus Wi-Fi, acabou. Mas Uhum. ficar acessando banco, né? Ficar acessando, Isso. então, essas coisas, né? Fazer operações financeiras, aí deixa isso para um momento que você tenha a sua rede mesmo, né? Ou uma outra Uhum. rede Wi-Fi que te dê mais segurança. Então, Exato. eu sempre digo, ó, usa com moderação. E qualquer coisa que aconteça em relação a roubo, automaticamente comunique, né, a sua operadora Sim, para que de fato você esteja protegido de futuros problemas que vêm, né, com todo esse roubo, enfim, que vai parecer que foi você sim. que faz as operações e tudo mais. Então, o celular, isso é Você uma sabe coisa que que. tem uma coisa legal, Rô, até te cortando aqui, mas tem uma coisa muito legal em celular hoje, é uma recomendação. Aí tem que ver se a sua operadora já suporta isso, e principalmente se o seu Uhum. aparelho também já tem essa solução, né? Mas as operadoras agora estão chegando com uma solução chamada de eSIM, ou eChip, né? Que é o chip eletrônico. Então, o que que é legal? Você tem até ainda o chip convencional, que vai só habilitar o seu serviço, mas você pode concentrar toda a operação, inclusive ativar a sua linha, né, dentro desse e-chip. Porque numa situação de roubo, você simplesmente, através de um outro celular, você se conecta, desativa esse e-chip, bloqueia ele provisoriamente, ele já vai identificar aquele celular, é como uma conta que está associada ao seu computador. Você desconecta a conta, ele faz um wipe, já limpa tudo, desconecta do seu celular, e assim que você tiver um celular novo ou recuperar aquele, você reconecta a solução. Então, vale a Uhum. pena olhar isso, tá? A gente tem hoje isso para os principais aparelhos, e hoje as principais operadoras já oferecem também essa solução. É um conjunto, né? Então, você tem dentro do aparelho, tem que ter o aparelho que suporte o eChip, e aí você adquire essa solução na sua operadora, ele vai gerar um QR Code para você. Com esse QR Code, você importa as configurações e habilita ele como seu chip de trabalho. Então, é uma Uhum. dica legal aí a mais de segurança, né? Vale a pena. Sensacional. Muito bem. Bom, celular aí falamos um pouquinho, né? Mas existem outros, né? Outros opções que nós temos também que ter muita segurança e uma delas é o PC, né? É, Notebook, eu, enfim, os aparelhos que nós temos aí, desktop e tudo mais. E as pessoas, assim, têm uma grande dificuldade colocando antivírus, né? Pagar um antivírus, né? Mas o que é mais importante, né? Você está seguro, né? Ou de repente acontecer alguma coisa, você pegar um vírus, você perder tudo, enfim.
Então, com certeza, uma das dicas é ter um bom antivírus aí na sua máquina, né? Olha, eu falo, Rô, que o meu sonho de consumo é conhecer um desses caras que fazem o vírus, né? Juntar uma galera de amigos, invadir a casa dele, aí 3 seguram ele na cadeira e 2 na paulada no computador dele, né? Para ele sentir o que a gente sente. Deve ser uma delícia, né? Mas Uhum. brincadeiras à parte aí é dolorido, né? Você tá aqui trabalhando e de repente acontecer Sim, alguma coisa, a máquina não funcionar, você ter sim. seus dados sequestrados, né? Então, hoje, eu acho que o maior problema que nós estamos vivendo chama-se ransomware, né? Uhum. Então, o sequestro de dados eu acho que é o mais crítico de todos, tá? Sim. Então, muito mais do que qualquer vírus, né, que possa causar dentro do seu ambiente. Então, para ficar claro, até para quem está nos assistindo aqui, um vírus, ele nada mais vai fazer do que, né, causar uma anomalia no nosso computador. Uhum. Ele vai falhar, vai dar tela azul, sei lá o que ele vai fazer, né? Vai forçar a gente a fazer um backup, formatar a máquina, né? Agora, um ransomware, o cara vai entrar na minha máquina, vai criptografar todos os meus dados, meus documentos, né? Uhum. Ou eu pago para ele, né, para ele poder descriptografar, ou eu tenho que ter um backup disso para recuperar. E nada disso vai me garantir que as minhas informações não vão ser colocadas em exposição na internet também, né? Por mais que eu pague o resgate, aquela coisa toda, isso nada garante. Então, nós temos 2 olhares aí quando a gente fala em PC. O Sim. primeiro deles é justamente a segurança, sim, com relação à garantia de que o meu computador está protegido contra vírus, né? E muita gente acha que o antivírus é a solução única e exclusiva. Porém, o antivírus é um pedacinho disso, né, Rô? Sim. Porque, né, o que eu costumo dizer assim, né, não adianta nada, por exemplo, né, você falar assim, olha, eu estou vacinado e por esse motivo eu vou tomar, eu estou vacinado contra a gripe. Então, por isso eu posso tomar água gelada o tempo todo, pegar friagem, eu não Uhum. tenho, né? Tô pronto, tô, né, protegido. Então, é mais ou menos, né? Mas tem que Sim. entender o quê? Primeiro de tudo é que os códigos dos vírus, eles evoluem muito rápido, né? A tecnologia evolui muito rápido. E os Uhum. nossos sistemas operacionais aqui das máquinas precisam estar evoluindo também. Sim. Sim. Então, primeiro, se você tem um computador com um sistema muito antigo, não há o que fazer, ele está exposto por natureza, né? Uhum. Se você tem um computador atualizadíssimo, você acabou de comprar o computador, mas se você não faz as atualizações do fabricante, Exato. você está exposto também, porque os códigos vão se atualizando, os sistemas vão sendo atualizados para se proteger desses códigos, né? Porque muitas vezes o vírus se aproveita de vulnerabilidades. Por isso que é tão E importante aí, também, né, Molina, ter aí o Windows, né, ou qualquer outro sistema operacional que seja verdadeiro, que você compre de fato, que não seja pirata. Porque as sim, atualizações são importantíssimas para você se proteger dos vírus. Né? Então, sempre tá. exatamente. Tudo bem que tem a atualização que é automática, mas sempre está de olho também, né? Essas atualizações estão sendo de fato, né? Estão acontecendo para você também se preservar disso. E um tal de firewall, né? Exato, né? Aí, assim, antes da de entrar no Fire, eu queria colocar um detalhe importante que você comentou aqui, Uhum. né? Que é o antivírus, né? Sim. Tem antivírus pago, a gente pode pagar por antivírus, mas assim, na impossibilidade hoje, a gente tem a gente tem alternativas, tá? E eu vou dizer uma coisa para vocês, muita gente não sabe ou às vezes não acredita, mas do Windows 10 principalmente para cá, né, eu não vou falar o Windows 8, que ele estava se transformando ainda, mas principalmente do Windows 10 para frente, Uhum. o Windows Defender, que é nativo do Windows 10, já é um antivírus extremamente funcional, tá? Agora a gente chama Uhum. ele, né, de Defender, né? A estrutura toda Defender. O que que a gente perde então, né? Você deve estar se perguntando aí, né, Rô, assim, né? Mas o que que a gente perde então? Porque tem a versão paga no 365, né, do Defender. A Uhum. gente Sim. perde a parte de gerenciabilidade, né? Então, hoje, pensar numa estrutura corporativa em que eu tenho várias máquinas para acompanhar, se eu ficar dependendo do meu colaborador ficar olhando, eu corro risco de estar exposto. Então, com a gestão, né, eu consigo conectar nessa máquina, eu consigo escanear ela remotamente, eu consigo atualizar ele. Então, quer dizer, eu mantenho tudo sob o meu controle. Mas o Defender que vem no Windows 10, no Windows 11, já é um baita do antivírus, eu não preciso de nada. Ele funciona como um antivírus, né? Uhum. Então, fica Perfeito. aí a dica. E o Sim. Firewall, né? Uhum. Por que o Firewall? Porque o Firewall ele vai reduzir ainda mais a minha vulnerabilidade com relação a acessos remotos, né? A gente está aqui navegando às vezes, a gente está fazendo aqui uma ação aqui, por exemplo, como essa,
eu estou aberto para a internet, eu estou conectado. Então, o meu computador tem que estar protegido, porque se alguém tentar se conectar, ele não pode permitir essa conexão. Uhum. Então, o firewall é importante. Aí é aquela história, tá? A gente vê muita gente diz assim, eu prefiro deixar o firewall desativado, porque dá muito trabalho, né? Então, é aquela história, né? Dá muito trabalho abrir o cadeado do meu portão todo dia. Então, vou deixar ele Uhum. aberto, né? Destravado, né? Bota até uma Sim. plaquinha, né? Entre aqui. Então, quer dizer, não tem jeito, né, gente? O firewall foi feito para nos proteger, tá? Agora, voltando ao ponto do ransomware. De nada adianta, a gente cansa de ver isso com clientes. Não adianta você ter o sistema operacional atualizado, o firewall ativado, toda a gestão, antivírus funcionando, se o dono da máquina, o dono da casinha, vai lá e abre o portão. O que eu quero dizer Uhum. com isso? Ransomware não vem entrando aqui tentando força bruta, não, tá? O ransomware ele chega através de um e-mail, através de um link da internet que você clica. Exato. E que Gente, estão cada vez, né? Eu recebi outro dia um da Receita Federal. E aí, assim, você olha para o e-mail e você diz, gente, é totalmente, uma integridade, né? Perfeito. perfeito, Aí né? eu mandei para o meu contador, porque eu sei que eu estou totalmente perfeita na Receita, né? Mandei para ele assim, Rô, fica tranquila que é vírus. E aí, passou um tempinho, a Isaura colocou até no nosso Yammer, né? Ela recebeu o mesmo e-mail. Gente, isso quando não vem aqueles assim, você tem uma herança de bilhões de euros para receber. Aí você, essa é óbvio que é vírus, mas assim, tem coisas que de fato, gente, algumas, na maioria, caem no lixo eletrônico, né? Mas a gente precisa estar atento, porque nem sempre isso cai no lixo eletrônico. Talvez caia, venha direto, e aí você vai lá e clica. Este clique que você dá nesse link, é importante que primeiro você pergunte para as pessoas, né? Tipo, a primeira coisa que eu fiz foi chamar meu contador. Eu mandei para ele. Eu falei, printei a tela e mandei para ele. Eu falei assim, oh, isso é vírus. Então, é se certificar se isso é fake ou não, né? Então, essas coisas a gente precisa estar sempre de olho. E uma coisa que eu gosto de fazer, quando eu recebo muitos e-mails que são estranhos, é colocar, relatar como phishing. Porque a gente precisa denunciar também, né? Sim, Porque sim. senão a gente fica recebendo e simplesmente fica por isso mesmo. Não, você recebeu, detectou que é uma coisa estranha, que é um link esquisito, que isso pode ser vírus, relate como phishing. É só pressionar o botão direito, tem lá o relatar com o phishing e tá ótimo, tá? Mas as pessoas caem muito em golpe disso, inclusive no WhatsApp. Hoje em dia, pessoal, qualquer coisa que seja um link para você clicar, Não clica. pode ter certeza. Não entra. Ou se não, pessoas. Ultimamente andam clonando tudo, né? Então, outro dia, um irmão de um amigo me mandou uma mensagem dizendo: Rosana, estou precisando de dinheiro, que não sei o quê. Eu falei assim: que estranho, o irmão do meu amigo me pedindo dinheiro. E a primeira coisa que eu fiz foi ligar para o meu amigo e falar assim: não, seu irmão está pedindo dinheiro, errou, foi clonado, parari, parari. Então, pessoal, nós temos que primeiro perguntar, para depois. Normalmente você não vai clicar depois de perguntar, mas é importante que você saiba. Outra coisa bacana, quando as pessoas mandam essas mensagens para o WhatsApp, tantas vezes, mãe, acabei de ser presa, que você fala assim, filha, eu sinto muito, eu escrevo, filha, eu sinto muito, falei para você ir pelo caminho do bem, mas você insiste no caminho do mal, aí a pessoa nem fala mais nada, eu já bloqueio, né? Porque você sabe que tem pessoas que fazem isso. Agora, dependendo da pessoa, ela cai. Ela É. cai. Ligue, né? Para o seu filho, para sua filha, para o seu esposo, enfim, para a pessoa que está fazendo isso, que de repente, né, está se colocando no lugar dessa pessoa, para se certificar realmente quem é, né? São coisas que fazem, gente, o tempo todo. Segurança no PC, o browser tem que estar também. Vai nas configurações do browser, veja as questões de Usa o privacidade, modo né? privado. Usa o modo privado, né? Exato. E, Rô, você sabe que uma coisa que eu tenho visto bastante, essa questão dessas ligações falsas, né? Eu sempre recomendo para amigos, para todo mundo com quem eu converso, o seguinte: oriente seus pais, oriente seus Uhum, avós, principalmente. né? Sim, Então, principalmente. assim, sei lá, eu vou sair de casa, às vezes falo aqui com o sogro, com a sogra, né? Falo assim: olha. Não dê informação para quem pede no portão. Atenda do lado Uhum. de dentro. Outra dica que eu sempre dou, inclusive para os mais velhos, eu falo assim: olha, vai até o portão.
deixa a chave dentro de casa. Ande o corredor inteiro sem nada, chega no portão. Se a pessoa falar que eu quero entrar aqui, esqueci a chave, volta. Vou Uhum. pegar a chave, volta. Liga para a polícia, liga para alguém. Entendeu? Sim, Na dúvida, ou não saia, não saia. O portão está sim. trancado, né? Então, é a primeira recomendação, né? Eu falo que até eu mesmo, quando eu estou em casa e toca a campainha, eu nunca saio com a chave, eu sempre vou até ao portão sem ela. E se for necessário por qualquer motivo, Uhum. e né, mesmo que eu perceba que tem que abrir o portão, eu observo, Sim. falo, eu vou pegar a chave porque eu não estou com a chave. Aí eu volto, pego a chave, me certifico de novo e abro se achar que é necessário. Né? Uhum. Informações, mesma coisa. Esses dias foi até engraçado, porque está tendo o censo, né, do IBGE Sim. novamente, né? E eu penso assim, coitado desse povo, né? Eles sofrem, né? Aqui comigo sofreu. Por quê? Porque a Nina, coitada, toda simpática, do lado de dentro eu, ela do lado de fora. Desculpa, você não vai entrar, né? E ela, qual o seu nome? Rogério. Sobrenome, para quê? Para quê? Para que você quer meu sobrenome? Quantas TVs tem? Eu não tenho TV, não gosto. Quantos computadores? O da empresa. Não, você não tem condições, né? Você tem, infelizmente, assim, você tem que ser chato, porque eu não sei o que vai acontecer com essa Você não informação sabe quando eu abrir a quem. esquina, né? A gente Uhum. vive isso, Sim. né? E até para concluir isso, você está falando de e-mails. O outro dia, eu liguei para a menina que nos vendeu o serviço de gás aqui do bairro. Diz assim, Uhum. não é possível que eu tenha que receber conta de papel, não tem um aplicativo? Tem, seu Rogério. Manda para mim? Mando. Já te mandei. Aí desliguei o telefone, recebi um e-mail. Segue o link do aplicativo. Oi, fulana, tudo bem? Diz para mim qual é o link do e-mail que você me mandou. Quero confirmar. Ela disse o link. Então eu vou acessar. Outra Infelizmente tem que ser coisa assim. que a gente tem que estar sempre de olho é fatura, né? Uma vez, há muito tempo atrás, 2015, eu viajei para dar treinamentos fora do Brasil e eu fiquei no hotel em Bogotá. Quando eu voltei, imagina que vocês já passaram 2 dias. Eu voltei na fatura, tinha uma cobrança, né? E eu já não estava mais em Bogotá. Se a gente não fica de olho, não tem como estornar, concorda? As pessoas não Sim. ficam de olho. Assim como aplicativos que hoje a gente baixa. Outro dia eu baixei um aplicativo, esses editores de fotos para fazer o avatar e tudo mais. Baixei, nossa, aí eles colocam, né? Você tem 3 dias gratuitos para você usar, depois vai ser cobrado X. Ok, eu falei assim, 3 dias gratuitos, beleza, vou ter alguma configuração no aplicativo para eu depois dizer que eu não quero mais, né? Ok, baixei e tal. Não gostei, gente, não tinha nada no aplicativo. Não podia fazer nada no aplicativo. Eu falei assim, tipo, que aplicativo bicheira esse que eu não consigo colocar o meu avatar, que não sei o quê. Aí eu tentei entrar nas configurações, não tinha como. Depois de terceiro dia, ia cair o valor no meu cartão. Liguei para o cartão, falei assim, ó, eu quero que vocês não permitam a cobrança. E realmente foi estornado o valor. Mas até hoje, no aplicativo não existe configuração para você dizer não quero. Essas pequenas coisas, pessoal, a gente tem que estar de olho o tempo todo. Eu Sim. sei que é ser chato, eu sei que ficar, né, o tempo todo de. Sim, mas precisa. Links que você acessa, ou seja, no browser, páginas que você visita, né? Observar se tem um HTTPS, o S no final de segurança, né? Se você Uhum. entrou no seu banco, no banco normalmente eles pedem para baixar um aplicativo de segurança, mas sempre fique de olho se tem o HTTPS, porque só assim você tem os seus dados seguros. Compras que a gente faz, né, tem que ter toda essa segurança, senão, pessoal, o fato de nós colocarmos o nosso cartão com um código, né, imagina cair nas mãos de qualquer um, já era, né? Então, segurança de PC, estamos aí com essas diquinhas para vocês, né, para vocês poderem colocar a partir de agora. Agora a gente vai falar da segurança da nuvem. E eu adoro falar de nuvem, porque há muito tempo atrás, né, Molina, quando a gente começou a dar aula, a gente tinha sempre que comprar um pacote, né? Por exemplo, um pacote Office, né? Instalar no CD, era tudo por CD, as atualizações demoravam. Quando surgiu a nuvem, a ideia, o conceito de levar isso para um espaço onde você pode estar em qualquer lugar, né? Utilizando qualquer dispositivo, isso não tem preço. Mas também temos que ter segurança. E eu, por ser, né, especialista da Microsoft, vou falar um pouquinho aí da segurança, né, do acesso ao portal .office.com.br,
onde você pode ter aí o MFA, né? Onde você pode instalar o Authenticator, né? O Molina é craque nisso, ele instala o Authenticator para a empresa, ou seja, quando a gente vai acessar o portal.office.com, precisa de fato, né, colocar o usuário e senha, e aí vem, né, para provar se é você mesmo que está entrando na sua conta. Porque, de repente, uma outra pessoa qualquer pode ter roubado seu usuário e sua senha e entrado. Quando chega no meu celular, o Authenticator dizendo, estão entrando na sua conta, é você? Você aprova o acesso? Ótimo. Então, beleza. Então, não tem problema. E o Intune para as empresas, que é um aplicativo maravilhoso também da Microsoft, que separa os aplicativos de trabalho dos aplicativos pessoais. O que acontece? Ai, eu vou ser vigiada? Não, gente, você não vai ser vigiado. O que vai ser, sim, né, ficar em segurança são os dados da empresa, os arquivos que você troca, planilhas, documentos. Você não pode printar a tela, você não pode fazer download do arquivo, né? Então, o Intune, ele vai trabalhar a segurança de toda a informação voltada à sua organização. Não tem nada a ver com os seus aplicativos pessoais. Eu quero fazer um depoimento muito engraçado, gente. Eu preciso fazer esse depoimento de uma empresa X que eu fui, por uma questão ética, não revelo nomes, e de um funcionário que veio e me disse, mas isto aqui vai vigiar a minha vida, moça, eu não posso porque eu tenho 3 amantes. Eu falei, o quê? Eu falei, não é o Intune que vai vigiar, é o Google, meu senhor, é o Google que rastreia onde você está, aonde você foi, os locais que você visita. Eu sei que ele ficou assim. E aí eu já tenho, olha, cuidado, siga o caminho certo. O Intune aqui é só realmente para o seu trabalho e para que você não faça download, não tire print e tudo mais. E aí eu te dou a palavra só para falar mais um pouquinho sobre essa questão da segurança da nuvem, mas que tem sempre um lado engraçado, tem que ter, né? Sempre tem alguma coisa que nos contam que é fora do comum e tá tudo bem. Bora Olha, lá, primeiro eu Molina. tenho que declarar que eu estou impressionado e eu acabei de descobrir uma nova técnica especialista em segurança aqui para o nosso time, né? Rossana Carella. Mas, mas você sabe, Rô, que isso realmente são coisas engraçadas que a gente vê no dia a dia, né? Você me lembrou uma vez, estava num cliente em que o técnico ele falava assim que dentro da empresa ele tinha descoberto uma maneira de acessar as coisas sem que ninguém visse, porque ele acessava tudo que ele fazia de errado na empresa através de uma navegação privada, né, no navegador dele. E aí eu lembrei ele do seguinte: a navegação privada ela só protege você, né, contra o risco de você ter uma senha salva no navegador e alguém capturar ali na sua máquina. Mas tem que lembrar que no ambiente corporativo, tudo o que você faz no seu computador, seja em navegação privada ou pública, não importa, ela é remetida para um firewall da empresa que vai liberar você ou não para a internet. E esse firewall coleta todas essas informações. Então, nada é segredo para esse firewall, tá? Então, que fique claro, for Uhum, fazer coisa errada, não é bom fazer dentro da empresa, né? perfeito. Ou cuidado com as câmeras, pelo menos, né? Na hora de fazer, né? Tem esse cuidado. Sobre a nuvem, né? Sobre a nuvem, é óbvio que a gente hoje, né, a coisa está um pouquinho mais aberta, né? A gente está mais por dentro disso, então tá menos preocupante para as pessoas. Mas no início, quando a gente começou a falar de nuvem, as pessoas se assustavam muito, né? Onde vão estar meus dados? É até engraçado que quando a gente fala É, assim, vamos levar seus dados para a nuvem, muita gente olhava para olhava cima. para a nuvem. Vamos levar para a nuvem. Olhava para a nuvem, né? Olhava para o sol. Olha o sol aqui, né? Aliás, eu estou com um brilho aqui, né? Eu estou extremamente brilhoso. Vou até fechar a janela aqui. Você nem está usando a configuração de brilho aqui É da nossa natural. reunião. É natural. Olha isso aqui. Vou pegar aqui. Exala. Pronto, né? Pronto, acabou o brilho aí, né? É Ó, natural. Então, aqui é a beleza, né, gente? Trabalhar aqui, assim, com o final do dia, né? Às vezes eu coloco até óculos escuros. Mas, voltando para a história da nuvem, as pessoas tinham isso, tinha esse estigma de que a nuvem, onde vão os dados? Eu não sei para onde vão, né? E nada mais é do que a gente entender que isso é um serviço. Então, quando se fala em nuvem hoje, né, versus deixar os seus dados dentro de casa, né? Então, muita gente me pergunta, o que é mais seguro? Não vamos falar de preço, não, né? Vamos esquecer preço, não vamos entrar nesse uhum. mérito. Vamos falar apenas de segurança, né? O que é mais seguro, Rô? Ter um servidor que eu deixo aqui embaixo da mesa, eu estou olhando para ele aqui,
ou ter os meus dados salvos em um provedor na nuvem, na Microsoft, no Google, na Amazon, né? Onde é mais seguro? E aí a gente tem que entender o seguinte: quando eu tenho um servidor aqui, eu tenho normalmente um servidor, né, com poucos recursos, pouca capacidade de segurança. E na nuvem, eu consigo tudo isso que a Rô falou aqui: controle de autenticação por múltiplos fatores, controle de criptografia de dados na transmissão e no armazenamento, né? Eu consigo rastreabilidade, eu consigo auditoria pelo custo de uma licença. Se eu quiser utilizar essa mesma capacidade de recursos dentro de casa, você tem ideia, Rô, de quanto a gente gastaria para uma rede com 100 usuários? Não tem. Hoje, falando em licenças e hardwares, para eu ter o mesmo nível de segurança que o Microsoft 365 nos oferece para 100 usuários, você teria que gastar aí, no mínimo, né, a partir de R$ 500 mil. Pensando em link de alta disponibilidade, firewalls de alta disponibilidade, servidores redundantes, aplicações para fazer tudo o que você precisa de rastreamento, auditoria, autenticação de fator, né? Cansamos já, né? Uhum. Começa a partir de R$ 500 mil o investimento. Nossa. Para 100 usuários. Pensa numa empresa com 100 usuários fazendo esse investimento hoje, né? Ela não vai fazer. E uma empresa para 100 usuários hoje, ela é capaz de gastar aí em torno de R$ 700, R$ 800 por mês. Ou seja, nós estamos falando em menos de R$ 10 mil por ano para ter a mesma solução. Exato. Então, primeira questão, né? A segunda questão, né? Falei que não ia falar de custo, mas é impossível não falar um pouquinho disso, né? Mas a segunda questão é justamente isso, a quantidade de recursos de controle de segurança que são oferecidos. Uhum. Só a gente não vai entrar num nível técnico, tá, Rocha? Que o papo aqui hoje é mais para a gente falar Sim. um pouquinho possível, mas eu queria mostrar uma coisa muito rápido para vocês aqui, só Uhum. para vocês terem uma ideia. Quando a gente transforma a tecnologia em serviço, né? Eu estou transformando aquele bando de servidores que a gente tem na empresa num cardápio. Vocês conseguem imaginar isso? Né? É como você sai de casa para deixar de cozinhar e vai para um restaurante, né? Onde você pede o que você quer. Em casa, você pode fazer a mesma comida, às vezes até mais gostosa, mas você vai ter mais trabalho, né? Então, essa é a mesma ideia para a tecnologia. E aí eu queria compartilhar aqui, eu vou puxar minha tela um minutinho aqui, Tá. justamente para mostrar que quando a gente fala em serviço, a nuvem, ela nos dá, né, tudo o que a gente precisa de uma forma muito simples, tá? Então, tudo se torna um serviço na nuvem. Então, como vocês podem ver aqui na tela, né, eu tenho aqui o portal, para quem não conhece, aqui é um portal de administração da Microsoft, onde eu faço tudo, crio usuários, grupos, as caixas postais, faço tudo. E desse portal eu acesso, olha aqui, ó, o portal de segurança da Microsoft. Hoje eu só quero chamar a atenção para duas coisas, mostrar duas coisas legais para vocês. A primeira delas é esse cara aqui, ó, que a gente chama de Security Score, que é justamente uma área em que eu clico e a Microsoft ela me dá uma nota, ela dá uma nota para minha empresa de segurança. Então, olha só, esse é um laboratório, tá, gente? Esse aqui é o meu laboratório, recém-criado, tem um mês e pouco que eu criei, comecei a implantar de novo. Mas reparem que a minha nota aqui é 21%, né? De 100%, minha nota é 21%. Então, ele está dizendo, olha, sua pontuação de segurança, o seu score de segurança está muito baixo, hein? O que que você pode fazer para melhorar? Está aqui, ó. Recomendações de ações, ó, autenticação multifator, garanta que os usuários todos tenham autenticação multifator ativa, habilite também a política de bloqueio para autenticação negada, então tem tudo aqui. Putz, mas aí que tá, Molina, não sei fazer isso, eu sou um técnico recente, estou aprendendo agora, né? Olha isso aqui, ó. Por exemplo, né, requerer autenticação multifator. Eu clico e ele me mostra aqui, ó, tudo o que eu preciso. E se eu clicar aqui, ó, no Manage em Microsoft Azure, ele já me leva para a tela em que eu vou ativar o serviço. Em um servidor, você teria que instalar o Windows, configurar toda a aplicação, que é um processo extremamente crítico, não é simples, para você ter uma autenticação de multifator, né? Então, esse é um dos pontos super legais que eu acho que a gente tem que mostrar, né? Tá aqui, é um cardápio para eu configurar. Sim. E pensando corporativamente, né? Uma outra coisa que eu gosto muito de mostrar é isso aqui, ó. Simulação de ataque. O que que é isso aqui, Rô? Eu consigo aqui criar
um e-mail fake, inofensivo, tá? Mas um e-mail fake, simulando o ataque que você quiser, captura de credencial, malware, tá vendo, ó? Eu tenho aqui um monte de coisa aqui, né? Eu posso criar um malware, por exemplo, um link anexado aqui com ransomware, né? E aí, o que que acontece? Esse e-mail eu mando para quem eu quiser, para a empresa inteira, só para a Rossana, para alguns. E aí, essas pessoas, que obviamente eu não vou avisar, eu mando os e-mails, ele vai ter lá o e-mail e vai clicar no e-mail. Se ele clicar no e-mail, o sistema vai dizer para mim quem recebeu, quem clicou no e-mail e quem, em tese, se lascou, né? Só que o legal é que quando ele se lasca, o sistema avisa para ele, olha, aqui foi uma brincadeirinha. E eu indico até que você faça esse curso aqui, ó, aprenda um pouquinho, tá? Mas não clique nesse link, é perigoso. E ele gera para mim, administrador, para eu, gerente de segurança da informação, um relatório sobre os pontos de risco, quais são os usuários com maiores riscos, para que eu tome ações, ações de orientação, ações de melhoria da segurança, aumentar mais ainda o bloqueio. Então, eu sou capaz de fazer simulações com os meus colaboradores. Olha que bacana isso, está dentro aqui da solução, né? Uhum. Então, óbvio, tem uma lista grande, quando você tem um monte de coisa, mas assim, Sim. eu falo que esses dois são os que eu mais gosto, e aliás, os clientes amam essa tela. Quando eu mostro isso aqui para as empresas, eles surtam assim, né? Porque eles falam, eu quero isso agora, eu quero fazer, manda para o meu chefe, né? Manda para o diretor, que eu quero ver se ele está bom nisso, né? E eu vou falar para vocês que tem empresas em que a gente pega o gestor de segurança com isso aqui. Eu mando lá e no relatório falo, o cara abriu. Eu não acredito que ele abriu. Ele abriu. Né? Já teve empresa que a Ele gente pegou o caiu. gestor de segurança, ele caiu, né? Tá Então, vendo? veja, gente, assim, é o que eu falo, a gente tem que entender que a nuvem nada mais é do que transformar tudo aquilo que tem tecnologia aqui dentro de casa, quem está aqui, aquele bando de servidores que estão aqui no meu pé, né? O Brinco está aqui perto de mim, em um cardápio. Eu passo a ter um cardápio. Né? Então, essa é a grande vantagem de se utilizar a nuvem. Tá? Uhum, Então, quando uhum. me perguntam, você confia nas soluções de nuvem? Sim, porque ela tem tudo que eu preciso. Os provedores, para serem provedores de nuvem, a regra número um é eles têm que atender a todas as normas de segurança mundiais. Seja nossa aqui, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, seja a proteção europeia, da União Europeia, não importa, ele tem que atender a todos. Tá? Se ele não atende, ele não é classificado como um provedor de nuvem. Então, se a gente pegar a Microsoft, ela atende a todas as ISOs, ela atende a todos os critérios que são mandatórios para que ela seja um provedor. Muito bem. Então, falamos bastante sobre segurança na nuvem, né? É, Mais alguma coisa que a gente tem que falar sobre isso? Olha, eu diria que aqui a gente, se deixar, eu passo o resto do dia falando, viu? Essa parte aqui, primeiro porque é a paixão e segundo que é Você meu dia, adora, né? sim. Mas assim, eu diria que num resumo rápido da coisa, hoje, eu sou capaz de proteger a minha informação desde o momento do login Uhum. até o momento em que o arquivo está no seu computador. Você sabia que eu consigo, através do Microsoft 365, eu consigo criar políticas que permitem que eu controle o documento que eu te mandei aí na sua máquina? Eu posso bloquear o acesso a ele, eu posso eliminar ele da sua máquina, né? Ah, mas é o Intune, né? Não, 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 não. Você não é da minha empresa, você é um parceiro, você é um cliente. Eu mandei um Uhum. documento para você, uma proposta, né? Alguma coisa do tipo. Eu consigo dizer se você pode encaminhar esse documento para alguém, se você pode dar um print nesse documento, se você pode dar um print screen, sabia? A única coisa que eu ainda não consigo, né, impedir é que você pegue uma foto, uma máquina fotográfica, um celular, tire uma foto desse cara. Ainda não existe um martelinho saindo É, dele e batendo no seu celular, né? é verdade. É a única forma, mas essa questão do print é muito interessante, né? Que o Intune faz e que esses outros que você está colocando aí também o Sim. fazem. Aproveitando, né, vamos falar um pouquinho sobre as vantagens, né, que temos com a migração na nuvem. Sim. Quais será que são, né, gente? Hoje muita gente pensa assim, viu? A gente às vezes quando vai fazer essas apresentações, a gente vai em reuniões com o cliente, muita gente vira para mim e fala assim, Molina, é muito caro. A mão de obra é muito cara, eu não tenho um time especializado, né? E Uhum. às vezes ele não sabe, mas ele pode fazer tudo isso de graça, né? A Microsoft, né, no geral, quando a gente fala de migrar para a nuvem, né, eu tenho N vantagens aqui, tá? Então, obviamente que
quando se fala em custo, é inevitável. Você vai ter custo com o seu servidor, você vai ter custo, né, com a nuvem, não tem jeito. Mas muitos desses custos, eles podem ser reduzidos ou muitas vezes você pode pelo menos conseguir mão de obra gratuita. Então, falando primeiro das vantagens para a nuvem, né, vamos falar a parte da nuvem, depois a gente fala da questão, né, da mão de obra gratuita, né, para deixar o pessoal mais, né? Eu sou meio noveleiro, né, Rô? Então eu gosto daquela coisa de deixar para o último capítulo a parte mais legal, né? E eu quero pegar depois na cola quais são as vantagens que eu vejo aqui pelo lado da Microsoft que vocês vão amar também. Bora lá. Então, pensando em vantagens, né, na questão simplesmente de estar na nuvem, eu acho que eu já até comentei algumas aqui sem querer, né? Quando a gente falou de trocar o seu servidor físico pela nuvem. Redução de custo. Muita gente acha que a redução de custo, né, ela vai acontecer assim, o meu servidor custava 50 mil e agora ele vai custar 5. Então, a gente tem que ter um cuidado aí também para entender muito bem, né? Por quê? Pensa que você tem um único servidor na sua empresa, sofrível, em que você tem dor de cabeça todo dia porque dá problema, ele trava, a segurança é frágil, as pessoas invadem toda hora. Então, você fica de cabelo em pé, você fica careca, você fica doido, né? Quando você vai para a nuvem, né? Você deixa de ter essa dor de cabeça. Quem passa a ter essa dor de cabeça para você é a Microsoft. Então, para você dizer, tive uma redução de custos em licenças e equipamentos, isso faz sentido se você comparar quanto que eu preciso gastar para ter uma segurança, como eu falei agora, de autenticação multifator e criptografia de dados para 100 usuários. Quanto que eu preciso para ter de verdade? Não para ter um setor que engana a gente aqui. Esse servidor que você comprou da Dell lá, que você pagou, né? Da IBM, não importa, esse servidorzão que você comprou, que é um super servidor, top de linha, última geração, você pagou 20 mil reais só no servidor, ele sozinho não faz milagre, gente. Ele sozinho não faz milagre, né? Então, só ele, sem um firewall, sem um bom antivírus, né? Sem um bom sistema operacional, sem um bom técnico que faça tudo isso funcionar, esquece. Então, lembra que a gente falou de 500 mil em média para você poder ter uma estrutura para 100 usuários? Então, compara esse 500 mil vão ter a mesma solução, a mesma estrutura, usando a nuvem. Né? Isso vai te trazer aí uma média, né, como eu falei, de 2, 3 mil reais por ano. Né? Depende do que você estiver usando licença. Vamos estar bem alto, estourando. 10 mil reais por ano. Vezes 10 anos, você gastou 100 mil, você não gastou, você economizou 400 mil. Né? Seu servidor não duraria 10 anos, sua estrutura não duraria 10 anos, você vai fazer um upgrade. Né? Nós todos queremos aumentos, né? Em 10 anos você não vai ficar com o mesmo salário, você vai ter um aumento, né? Então, esse custo vai em 10 anos, né? Ser exponencial. Então, é aí que a gente analisa a diminuição de custo. Se você comparar que você tem um servidorzinho que custou 1.000 reais, que você comprou na Black Friday, né? Com aquela licença que você comprou lá na Santa Ifigênia, não dá. Aí não tem jeito. Quando você tem uma estrutura dentro de casa, você tem que ter um time técnico focado naquele ambiente. Ele tem que estar preocupado em manter ele atualizado, seguro, funcional. E aí ele tem pouco tempo para se preocupar o quê? Com as melhorias, com novas possibilidades. Quando você vai para a nuvem, esse time técnico passa a se tornar um time estratégico, ele passa a se tornar um time com foco em novas possibilidades, em evolução, né? Então, quer dizer, você ganha, né, com isso. Mobilidade é natural, né? Você pode ter mobilidade dentro de casa, desde que você tenha um bom link de internet, tenha uma estrutura bem funcional aí com VPN, né? Com serviços, dá para fazer também. Mas na nuvem você ganha mobilidade sem esforço, né? Se você tiver um 4G, né? Aqui nós estamos fazendo uma transmissão pelo Teams. Se minha internet agora cair aqui, né? Não cai, né? Fica aí tranquilo, mas se ela cair, o que eu faço? Eu ativo o meu 4G, conecto aqui e volto. Os dados móveis, perfeito. Né? Perfeito. Então, eu quero falar um pouquinho sobre a Microsoft, né, gente? Que tem o portal.office.com, que você entra com usuário e senha de qualquer parte do mundo, de qualquer dispositivo, a qualquer momento. E a partir daí você pode, né, co-criar com seus colegas, né, nos arquivos esses que podem estar no seu OneDrive, que tem 1 terabyte de armazenamento, ou ainda, se for dentro de uma equipe do Teams, no SharePoint, que é um repositório coletivo, né, onde todos trocam informações. E o que é bacana, pouco importa, tem gente que, sei lá, dependendo do trabalho, tem gente que gosta de trabalhar de madrugada, outro de dia, outro de noite, pouco importa. Antigamente, na nossa época, né, Monina, um tempo atrás,
a gente tinha que estar num local físico, Aos né? tiozões da TI, né? Nós somos os tiozões da TI, vocês estão entendendo? Então a gente acompanhou, acompanhou todo esse momento, né? Toda essa questão de termos com 20 anos. Com 20 anos, Morena, eu comecei a dar curso de DOS e Windows. Tem a DOS de mim, que eu tinha que ir na Não aula sei o no que é isso, não. Windows. Não conheci, não, Rô. Então, Molina é mais jovem que eu, ele é menos tiozão, eu já sou tiazona, né? Então, assim, eu comecei vendo essa evolução, que quando eu falo do Teams, eu falo com paixão, porque é uma ferramenta que somente quem teve que, ó, tá no local físico, com o computador, instalando o CDzinho, atualização de 2 em 2 anos, hoje é tudo, ó, eu não paro de fazer guia, eu não paro de fazer vídeo, porque não para de vir coisa nova e coisas extremamente intuitivas, bacanas, gostosas, fáceis. Outro dia lançaram um videoclipe, não foi? Molina foi o primeiro que mandou videoclipe. Já estou usando o videoclipe no chat do Teams. Muito bacana, porque às vezes você não tem tempo de digitar. Então você já grava um vídeo para a pessoa falando, até a pessoa ver a sua expressão, né? O que você está sentindo, o que você está pensando. Enfim, tudo isso na nuvem. Quando eu falo do OneDrive, gente, é maravilhoso, porque eu não preciso carregar um computador. Se eu quero viajar pelo mundo afora, eu pego minhas informações no meu OneDrive, pronto. Né? Ou se eu tenho que co-criar com meus colegas um arquivo do Word, Excel, PowerPoint, qualquer coisa, eu faço lá. Um pouco importa o tempo que eu estou fazendo isso, em que período eu estou fazendo isso. Um formulário que a gente coleta informações. Gente, vocês precisam fazer curso de Teams, de Microsoft 365, que é uma ferramenta que te traz tantas possibilidades. Eu imagino um polvo, sabe, com vários tentáculos, né? E tudo na nuvem, né? Você pega, faz um formulário, manda para as pessoas a enquete, as pessoas preenchem em tempo real, você vê os dashboards sendo construídos, nem precisa de Power BI para um formulário. Você transforma tudo isso num arquivo do Excel, num banco de dados do Excel. E vocês querem que eu fale o que eu penso da nuvem? Eu nunca esqueço uma vez, num curso de comunicação que eu dei, que o pessoal falou assim, professora, vamos impactar a senhora com algumas questões. Imagina se o seu celular é roubado, e a senhora tinha todas as suas fotos do seu sobrinho, que meu sobrinho na época era pequenininho, do seu sobrinho pequenininho, a senhora perdeu todas as fotos. Isto não acontecerá mais, porque nós levamos todas as fotos para a nuvem e a senhora pode acessar aí as fotos do seu sobrinho de qualquer parte do mundo, de qualquer dispositivo, com qualquer idade. A Lindo parte da isso, hein? idade eu já não achei tão interessante, mas o resto eu amei. Então, é muito bacana a gente pensar sobre essa linha do tempo, né? Para quem é jovenzinho, que já nasceu agora, tem todas essas tecnologias à mão, não imagina o como foi. Por isso que nós somos uma espécie de Barça ou Google, que trazemos a informação de uma forma muito vivida, experienciada, né? Para vocês entenderem as vantagens que, com certeza, a nuvem traz. Né? Eu acho que é isso. Mais alguma coisa de nuvem? Deixando claro, eu tenho que deixar claro só que meu primeiro treinamento de informática, eu ministrei um curso da fantástica e revolucionária ferramenta chamada MS-DOS 5.0. Gente, não quero saber o que era o MS-DOS. Deixa para lá. Era DIR, CLS, check disk e assim vai, né? CD barra winword.exe, CD barra, né? É Hashtag minha os época. tiozões da TI, por favor, né? Temos muita história para contar ainda. Muitas, muitas. Mas é isso, né, Rô? Assim, se a gente, você disse tudo, né? Se a gente for pegar a facilidade que nós temos hoje com a tecnologia na nuvem, com tudo pronto, né? Eu falo que realmente até a gente brinca, às vezes fala que ser técnico perdeu um pouco da graça. Porque antes a gente tinha que montar do 0 ao 100 um servidor. E hoje eu só tenho que ir lá e ativar os botões, né? Tem que ligar os botões. Uhum. Que ele faz Exato. tudo, E né? faz tudo. Então, né, é super legal. Eu também sou apaixonado por essa coisa da intuitividade, da capacidade, mesmo que você percebe que os usuários se aproximam muito mais do que antes, né? Mas, ao mesmo tempo, de fato, hoje é um cardápio, né? A nuvem virou um cardápio, né? Então, isso é o ponto. E aquilo que você comentou também, tá? Pensando em SharePoint, OneDrive, né? Antes, o espaço em disco, para ter dentro de casa, você tinha que calcular quanto que eu vou consumir de disco nos próximos 3, 4 anos e comprar um discão já. E hoje não, você compra o essencial e vai aumentando, ele é elástico, né? Então você Uhum. pode subir. Então, essa é a grande vantagem de transformar toda a sua infraestrutura que você tinha em casa lá
na empresa em serviço, né? É só pedir. Eu falo que é assim agora, né? A conta, por favor. Não, na verdade é mais espaço, por favor, né? É assim que funciona. É Perfeito. isso, E né? o nosso último tema vai ser sobre os benefícios do Fast Track Microsoft. Essa eu quero aprender também, Molina. O que é o Fast Fast Track. Track? Olha lá, Fast Track é uma solução super bacana que a Microsoft criou alguns anos atrás para poder auxiliar os seus clientes na migração para a nuvem. Então, o que acontece, na verdade? O Fast Track, ele tem vários níveis, tá? Então, hoje, um cliente, ele consegue acessar um portal do Fast Track e tirar dúvidas, né? Até um estudante pode tirar dúvidas, um usuário pode tirar dúvidas sobre a migração. Eu quero saber como é que eu migro, ele tem documentos, ele oferece documentos ali. Mas, para empresas, a partir de 500 contas, a gente fala, a Microsoft usa o termo acima de 499 contas, né? Ou seja, para empresas, se você ver a documentação, outro tipo de gente fala, mas não é 499, não, acima de, né? Acima de 499 contas, uma empresa que tenha a partir de 500 usuários, ele não só tem direito a esses documentos que eu falei, tá? Como ele também tem direito a um suporte gratuito, a um time que fica lá à disposição para auxiliá-lo no processo que a gente chama de onboarding, no processo de migração para a nuvem. Então, o Fast Track, na verdade, ele é uma empresa, né, um time dentro da Microsoft, né? Então, é um grupo, né? Como se fosse uma companhia dentro da outra ali, né? Então, a Microsoft, ela criou essa área chamada Fast Track, onde existe um time de engenheiros especializados, tá? Que são responsáveis por auxiliar os clientes no mundo inteiro, tá? A fazer a sua implantação de nuvem. Então, o Fast Track está ali para ajudar no deploy, na migração e também na tirada de dúvidas. São 3 ações que ele pode fazer. Ele ajuda em deploy, ele ajuda na migração de dados e ele ajuda a tirar dúvidas, tá? É tudo que ele faz. De que forma? O Fast Track ele não vai ter um técnico que vai conectar no seu servidor e vai fazer. Ele vai ter um técnico que vai estar aqui, como a gente está aqui, conectado contigo, onde ele vai te dar um documento e falar assim, olha, está aqui o passo a passo, você tem que acessar essa tela e seguir esse passo a passo aqui, né? Mas vai estar orientando, e se houver qualquer dificuldade técnica, ele já escala um time técnico, time de engenheiros da Microsoft, para resolver o problema do seu ambiente, não das suas dificuldades. Está fazendo, descobriu que, sei lá, o seu servidor Exchange está offline, está travado lá. Então, ele escala o time de engenheiro da Microsoft lá dos Estados Unidos, que vai dar um boot, né, no seu servidor Exchange da nuvem. Né? Então, ele acompanha todo esse processo. Tá? Como eu disse, qualquer pessoa pode acessar o portal do Fast Track, tá? E buscar documentações, pedir orientações. Está lá, está disponível. Porém, empresas a partir de 500 usuários podem ser assistidos por especialistas, tá? E, obviamente, como o mundo ele é muito grande, né? Para esse time de Fast Track da Microsoft, a Microsoft, ela cria uma ramificação, né? Que eles chamam de Fast Track Red Partners, ou os parceiros do Fast Track. Que são esses parceiros? São empresas como nós. A Function One, ela é um Fast Track Red Partner aqui na América do Sul. Nós atendemos Brasil, foco em Brasil, mas podemos expandir para o Latam também, que são escalados pela Microsoft quando ela tem um cliente que necessita do trabalho, que está na mesma região, que fala o mesmo idioma, né, que a gente, e que está extrapolando para ela. Então, ela encaixa. Olha, tem a Function One, está lá no Brasil, o cliente está no Brasil também, então está aqui cliente Function One cliente, façam o trabalho aqui. Tá? E aí, o que acontece, então? A gente auxilia o cliente, e assim que o cliente consegue alcançar a sua meta, o seu objetivo, a Microsoft paga o trabalho desse cliente para nós, não é o cliente que paga, né? Então, nesse trabalho, a própria Microsoft paga. Então, vamos pensar na migração, por exemplo, dos e-mails. O cliente tem um e-mail num provedor XPTO e ele quer trazer para dentro do Microsoft 365 que ele contratou. Ele não sabe como fazer isso, mas ele tem mais de 500 contas. Então, eu, como um parceiro Fast Track, posso ser eleito pelo cliente, é o cliente, em princípio, que me escolhe, né? E aí, então, eu auxilio esse cliente a fazer esse trabalho. E assim que é concluído com sucesso esse trabalho,
os e-mails estarão dentro do 365, a Microsoft consegue acompanhar essa evolução de consumo, e quando esse consumo é atingido a um limite mínimo, né, que a gente tem, a Microsoft nos paga, tá aqui. Tá feito, parabéns pelo serviço, o cliente não desembolsa nada. Claro que, se o cliente desejar outros tipos de serviços que não façam parte do Scope Fast Track, ele tem total autonomia para poder solicitar para nós, por exemplo, que atendemos ele, e eu posso mandar uma proposta de um trabalho extra para aquele cliente. Mas o que está dentro do Scope Fast Track, ele não paga nada. Então, é super legal. Muita gente não conhece isso. Né? Muita gente, às vezes, sofre com essa questão sem saber que pode fazer sem ter custo. Hoje mesmo eu estava numa reunião, um pouco antes do almoço, com um cliente da área de serviços de internet, é um grande provedor de internet, que precisa implantar uma estrutura de segurança, tudo que ele estava falando aqui, ele quer implantar no novo ambiente dele, Intune, ele quer implantar soluções de gestão, né, que a gente chama Microsoft Information Protection, ele quer fazer toda essa parte de segurança. Uhum. E ele estava assim, eu não sei como fazer, porque eu não tenho budget agora, a gente está preocupado, eu queria uma ajuda de vocês, ver o que pode fazer. Eu falei assim, você já ouviu falar no Fast Track? Ele, não. Então, vou rapidamente falar sobre o Fast Track. Aqui, Fast Track é uma solução, você se encaixa, porque você tem mais de 500 usuários, abre o portal, solicita, fala que você quer a Function One, e a gente vai lá e faz, e você não paga nada. Ele não falou assim, não acredito nisso. Aí ele fez assim para mim. Por quê? Porque ele precisava resolver isso, não sabia como, e ele tinha que dar uma resposta para o diretor dele. Uhum. Foi a melhor coisa foi a melhor reunião que eu marquei essa semana. Não imaginava que ela ia ser tão produtiva assim, e já vamos começar a trabalhar isso. Ele já retornou, inclusive, no nosso time comercial, pedindo algumas datas para começar esse trabalho de onboarding, para a gente começar esse trabalho. E o que o cara precisa, né? O que o cliente precisa para poder ser atendido pelo Fast Track, né? Ele precisa apenas, né, fazer uma solicitação no portal, ou até mesmo direto com o parceiro. Ele não precisa falar com a Microsoft. Se ele sabe que a Function One é um Fast Track Red Partner e ele quer usar a Function One, ele simplesmente faz contato com o nosso departamento comercial, a gente envia para ele, né, um termo que a gente chama de uma POE, né, uma prova, né, um documento de solicitação, perdão, não é POE, é uma RFA, na verdade, uma solicitação de assistência. Ele assina, a gente faz o upload dessa solicitação dentro do portal da Microsoft e a Microsoft associa a Function One com esse cliente, e o cliente com a Function One. A partir daí, a gente consegue fazer o trabalho e eu vou documentando no portal de parceiro. Já fizemos a reunião, já fizemos o onboarding, já estamos trabalhando e a Microsoft acompanhando todo o processo por ali. Eu vou relatando tudo para ela. Uhum. É bem legal, muito bacana. Muito legal mesmo. Bom, pessoal, nós estamos chegando ao final do nosso evento, né, Molina? Foi muito bom vocês saberem de todas essas informações, né? Tudo isso que a Molina passou para a gente, porque na realidade... Não sei se o pessoal vê, eu estou colocando aqui, desculpa te cortar, coloquei um link no chat aqui do portal do Fast Track. Legal, ótimo. Tá no chatzinho, depois a gente coloca também, ó, essa informação. E o que é importante? Que a gente, por meio desses vídeos, desses encontros, pessoal, a gente possa elucidar alguns caminhos para vocês, né? Trazer informações. A gente vai trazer nos próximos encontros a Lígia, pessoa que é uma especialista em acessibilidade, vários especialistas. O Molina sempre junto comigo, né, Molina? Para a gente apresentar novos temas, para a gente poder fazer com que vocês possam cada vez mais estar a par das novidades que estão acontecendo aqui pelo nosso canal na Function One, onde vocês podem encontrar tanto no Instagram, quanto no LinkedIn, quanto no Facebook, enfim, por todas as redes sociais que vocês quiserem aí acessar, tá bom? Vamos passar uma nuvenzinha de palavras aqui para o pessoal que está no nosso evento, na nossa reunião. Adoro essas nuvenzinhas. Esta última aqui, deixe-me ver, vou passar. Muito bem, vou colocá-la já, enviar. Então, deixa eu ver aqui. Enviar aqui. Tá. Prontinho. Muito bem. Daqui a pouco as pessoas vão respondendo. E nós queremos agradecer, Molina, sua vez aí de se despedir. Muitíssimo obrigada a todos da minha parte e nos vemos no próximo evento. Obrigado, Rô. É sempre um prazer, é sempre uma alegria a gente fazer essa parceria, já é de longa data, né?
Sim. Fico muito feliz em participar desses eventos, compartilhar um pouquinho. Eu falo que 1 hora de evento, para mim, é pouco, na verdade, né? Se deixar a gente falando aqui, né, Rô? A gente vai longe, né? Mas eu acho que é legal, assim, com esse pouquinho aqui, já dá para dar uma boa visão sobre as preocupações que a gente deve ter. Busquem mais informações, contate-nos, né? Então, sempre estamos aqui à disposição para tentar ajudar também no que for possível aí, orientar, né, e ajudar nessas implementações. O importante é se manter seguro, né? Cuidado, porque hoje fake news está rolando solto aí. E agradeço mais uma vez a participação de novo e não esqueçam, hashtag tiozões da TI. Ilusões da TI. Beijos. Valeu, gente!